Meus queridos, vamos refletir sobre o Evangelho do 27º domingo do tempo comum, ano C, que é o ano de São Lucas. Se encontra no capítulo 17, nos versículos 5 a 10. Vamos colocar um pouco do contexto prévio. Na semana anterior se leu o Evangelho do rico mau e do pobre Lázaro. De fato, São Lucas vinha tratando algumas questões relacionadas ao dinheiro, ao apego ao dinheiro, porque a questão não é econômica, a questão é do coração. Aonde você coloca o seu coração? E São Lucas, ou melhor, Jesus, através do Evangelho de São Lucas, nos quer prevenir do apego ao dinheiro, porque o dinheiro, ele é muito subversivo, porque ele representa todas as coisas que nós podemos desejar alcançar. Então, em vez de estar querendo cada uma dessas coisas, melhor eu quero o dinheiro, porque depois eu posso alcançar tudo isso. E na religiosidade da época, se colocava como uma bênção de Deus, um sinal da bênção de Deus, você ser rico. E você ser pobre, um sinal da maldição de Deus. Então, por isso, Jesus conta essa parábola, essa historinha, no qual o rico, ele, pois, despreza o pobre porque só pensa em si mesmo, e o pobre, por ser uma pessoa íntegra, misericordiosa nos seios de Abraão, ele é acolhido. Mas o foco da história não é isso, né? É a falta de arrependimento do rico, dos ricos, né? Porque depois esse rico fala dos seus irmãos que precisam de ajuda, e Abraão, que está representado nessa história, responde: olha, nem se alguém dos mortos ressuscitar eles vão acreditar, porque o seu coração está fechado, né? Então, esse é o contexto imediatamente prévio ao Evangelho que nós vamos ler o dia de hoje, porque depois vai falar sobre a fé e o serviço. E o perigo é o mesmo. Se o coração está fechado, a graça de Deus não pode fazer nada. Mas vamos deixar que vocês leiam tranquilamente o texto e depois nós vamos propor algumas perguntas e vamos também oferecer umas reflexões sobre essas perguntas, ou melhor, as perguntas elas servem mais para que vocês tratem de fazer reflexões sobre o texto. Então nós queremos depois refletir sobre o texto apoiados nessas perguntas. Vamos lá. Retomando, então na primeira pergunta foca a reflexão no versículo 5 e 6 do Evangelho, no qual os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. E o Senhor responde de uma maneira bastante ampla, exigente, porque diz o seguinte: com a fé que tendes, como um grão de mostarda, se dissesses a esta moreira, arranca-te e replanta-te no mar, e ela vos obedeceria. Uau! Mas talvez os apóstolos tentaram dizer àquela moreira, né, que se arrancasse, se plantasse no mar, e ela continuou no mesmo lugar. Não foi para lá. Então quer dizer que eles não têm fé? Não. É bem provável que a fé deles não seja do tamanho de um grão de mostarda. Um grão de mostarda, pessoal, a semente do grão de mostarda é muito pequena. Parece sabe quando você pega pimenta do reino e moe e fica aquele pozinho? Pois um grão de mostarda parece aquele pozinho da pimenta do reino moída. É muito pequeno. Então, Jesus está dizendo, olha, se a sua fé é muito pequena, ela ainda pode fazer grandes coisas. Então, Jesus está convocando os apóstolos a não ficar somente desejando fazer algo quando tenham
a fé grande, mas a atuar a sua fé, a exercitar a sua fé, porque é pelo exercício da fé que a fé cresce. É lógico que é muito importante nós pedirmos também o aumento de fé, porque o Espírito Santo nos vai conceder. Se tem coisas que Deus nos quer conceder, são dons espirituais, que são justamente aqueles que libertam o nosso coração dos apegos às nossas paixões e os apegos às coisas do mundo. Então Jesus está convidando os discípulos a exercitarem a sua fé, a não se contentarem com o nível de fé que eles têm. Né? Não se contentarem tampouco a ficar esperando que Deus faça alguma coisa. Contudo, a resposta de Jesus não se limita a esse versículo. Então nós vamos enriquecer essa reflexão com as respostas às outras perguntas. Né? A número 2, né? Como compreender hoje a comparação que Jesus faz entre o servo e o seu senhor? Na verdade, essa pergunta é mais para que nós compreendamos o contexto dessa afirmação de Jesus, para finalmente, na terceira pergunta, ver a reflexão global sobre o texto. Né? Porque diz o seguinte, Jesus, depois de responder, né, essa parte de que diriam que a moreira se arrancasse e se plantasse no ar, ele diz o seguinte, quem de vós tem um servo que trabalha a terra ou guarda os animais, ele dirá, quando voltar do campo, então logo chegues, ponte a mesa e coma junto comigo. Né? Pois é, naquela época era normal a escravidão, o serviço. Uma pessoa podia ficar escrava porque ela não conseguia pagar as contas, por exemplo. E então era vendida como escravo. Mas a escravidão no povo judeu, né, era diferente em outros povos, né, não implicava violência nem humilhação. Era um estado servil. Então essa pessoa, ela estava para servir o seu senhor. Era muito parecido com o trabalho de um assalariado, só que não recebia salário. Era mantido pelo seu senhor, mas fazia trabalhos servis, né? Limpeza da casa, preparar a comida, servir o seu mestre, inclusive cuidar um pouco da casa em geral. Então, Jesus, ele quer dizer, se essa pessoa ela tem um servo, ela espera que esse servo cumpra a sua missão. Então, se essa pessoa está chegando tarde em casa, né, o servo tem que servi-lo primeiro e depois esse servo vai comer. Então, esse é o contexto no qual Jesus conta essa história, para que nós entendamos depois a mensagem que ele quer dar. Em nenhum momento Jesus está defendendo a escravidão. Ele está servindo de um exemplo de uma coisa que acontecia na cultura do seu tempo. Né? E então, a terceira pergunta, por que nós devemos dizer que somos servos inúteis depois de fazer tudo o que o Senhor nos mandar? O texto termina assim. Ou ao contrário, não lhe dirá, prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me até que eu tenha comido e bebido. Depois, tu comerás e beberás por tua vez. Acaso esse senhor se sentirá obrigado para com o servo por ter feito o que lhe foi mandado? Então, Jesus está dizendo, qualquer pessoa que tem um servo, primeiro pediria ao servo, mandaria o servo, né, que ele preparasse a comida, ele desse de comer, e depois ele comeria. E esse senhor não se sentiria obrigado a render contas a esse servo, porque essa era a sua obrigação. E aí Jesus conclui dizendo, assim também vós, quando tiverdes cumprido todas as ordens, deveis dizer, somos servos inúteis, fizemos apenas o que devíamos fazer. Nossa, parecem palavras muito fortes, muito duras. Né? Quer dizer que para Deus nós somos servos. Deus nos criou para ser servos. Vamos entender todo o contexto. Deus nos criou para a
liberdade, para o amor, para a felicidade, para a nossa realização. Mas entrou o pecado no mundo, o mal, e foram subvertidas as nossas prioridades. O mal nos fez que nós nos fechássemos a nós mesmos e nos fechássemos a Deus. Inclusive, queremos suprimir Deus da nossa vida. E Deus, com seu amor infinito, ele se faz homem, se encarna, sofre a sua paixão, é maltratado, crucificado, morto, e ressuscita para que nós possamos recuperar a nossa liberdade. Mas nesse momento, além de nos salvar, ele nos eleva de ser simples criaturas a ser filhos de Deus. Nós não tínhamos direito de ser filhos de Deus. Éramos só criaturas. Fomos criados por Deus. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Então, ele nos eleva para ser filhos de Deus. Mas, de todas maneiras, nós continuamos sendo criaturas. Ou seja, ele nos criou. Ele nos criou. E ele sabe o que é melhor para nós. Acontece que nós, querendo nos rebelar e querendo dizer para Deus o que nós achamos que é melhor para nós, só fazemos coisas erradas e dá tudo errado. Então, quantas vezes Deus tem que mandar aquilo que nós devemos fazer? E nós devemos cumprir isso para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade, porque quando nós não fazemos, dá tudo errado. Então, Jesus, nesse exemplo, ele quer dizer, olha, ainda que vocês são os meus filhos, aqui Jesus ainda não morreu, não ressuscitou, mas ele vai fazer isso, né? Vocês precisam fazer o que eu lhes digo. Porque é condição da sua natureza. Vocês não podem querer tomar o lugar de Deus. Vocês não podem querer dizer para Deus o que Deus deve fazer. Porque vocês não sabem nem o que é bom para vocês. Como é que vocês vão querer governar o mundo? Como é que vocês vão querer o bem das outras pessoas? Dizer para Deus o que é melhor? O seu lugar é ser criatura. E se você faz o que lhe corresponde, não pense que eu, Deus, tenho que reconhecer, nossa, você fez o que lhe corresponde. Porque esse é o que lhe corresponde. Deus nos está colocando no nosso lugar. É claro que depois ele nos vai elevar, mas como dom, ele nos quer elevar para ser da sua natureza. Ele nos vai conceder o dom do batismo, no qual ele habita dentro de nós. Mas é um dom gratuito, ele nos eleva. Por direito, nós somos criaturas. E devemos assumir o nosso papel para não estragar toda a criação. Todas as vezes que o ser humano quis tomar o lugar de Deus, foi um desastre na história da humanidade. E a humanidade, está cheia de exemplos de desastres. Basta estudar a história. E vemos quantas guerras, destruições, assassinatos, crimes, destruições de nações inteiras, só porque algumas pessoas achavam que tinham razão e queriam impor isso a outras pessoas. Sigamos o testemunho, o exemplo, o mandato de Deus, nosso Senhor, e nós vamos ser muito felizes e vamos fazer felizes os demais. E isso faz sentido, então, na primeira frase, né? Voltando ao versículo 5. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Disse, vocês querem ter fé mesmo? Façam o que eu lhes digo. Cumpram o que eu lhes estou dizendo, com fé. E isso mesmo vai aumentar a sua fé. Não queiram tomar o lugar de Deus. Deixe que Deus seja Deus e vocês sejam os seus filhos adotivos. Que Deus lhes abençoe muito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fenomenal!